No unde koike, no puyanawake, puyanawa vakebu, puyanawa vakebu. No unde koike, no puyanawake, puyanawa vakebu, puyanawa vakebu. No kano panare, panare, roko vai chaike, chai. Buenas tardes, bienvenidos otra vez al siguiente panel sobre intervención clínica. Hemos hablado de varios temas durante estos días de la conferencia. Hemos estado hablando de muchos temas diversos estos días de la conferencia, pero creo que este panel que vamos a empezar a continuación trata sobre un tema del que todos podemos sentirnos relacionados. El sufrimiento humano es algo que trasciende edad, sexo, raza y condición social. Y herramientas como la ayahuasca han sido utilizadas para tratar el sufrimiento humano en distintos ámbitos y para avanzar hacia una sociedad más integrada y más cohesionada. Y tenemos a 3 personas que han trabajado y que trabajan en este campo esta tarde y nos van a contar desde sus perspectivas y sus trabajos distintos cómo han enfocado este trabajo de intervención clínica con ayahuasca. Vamos a empezar con Jacques Mavit. Jacques es médico y lleva muchos años viviendo en Perú, es un referente en lo que refiere al uso de la ayahuasca en el tratamiento de adicciones. Es el fundador y director del Centro Takiwasi, que lleva ya muchos años trabajando en este campo y que seguro que nos suena a todos. Pues sin más preámbulos, Jack, te cedo la palabra. Bien, voy a hablar español. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, gracias a ICER por este enorme esfuerzo. Y bueno, gracias al Creador que nos da la vida y nos permite estar aquí juntos, vivos, escuchándonos. Estoy muy preocupado por el destino de la ayahuasca, es un tema central de esta reunión y me permite hacer una especie de paralelismo, de comparación con la hoja de coca y con el destino, lo que nos enseña qué pasó con la coca y qué podía eventualmente pasar con la ayahuasca. Que nos puede enseñar y a qué respondió el uso de la coca, de los derivados de la coca, de la hoja de coca en el mundo occidental y a qué responde la necesidad o el acercamiento a la ayahuasca de parte de los occidentalizados o occidentales. La elección de la coca es que el Perú es uno de los mayores productores de hoja de coca, actualmente lo sigue siendo, y de sus derivados tóxicos que alimentan el narcotráfico a nivel mundial. Con el cannabis, el alcohol, la cocaína, la pasta de cocaína son el consumo más frecuentes de los pacientes que acuden a nuestro centro. De manera paradójica, la hoja de coca representa el centro de la cultura inca. No hubiera Machu Picchu, no hubiera todo el mundo andino sin la hoja de coca. Y ha sido capaz entonces de crear una cultura y maravillas y sabiduría. Ha constituido la fuente central y del mundo andino ancestral. El habitante del Ande lo sigue consumiendo hasta hoy día sin que haya ningún problema de dependencia ni adicción, sino salud, fuerza, conocimiento, alumbramiento espiritual. ¿Cómo es que tal fuente de sabiduría ha podido devenir en uno de los mayores problemas de dependencia a nivel mundial? Ello se debe, creo yo, esencialmente a la apropiación ilegítima de los occidentales, llegando al continente americano, y al desvío de sus usos sagrados, tradicionales, religiosos, rituales, para fines productivos, fines económicos, que responden a la voracidad del apetito por el dinero. Se usó primero para la producción minera, esencialmente el oro, y en nuestra época para mantener el ritmo acelerado de nuestra sociedad y responder al estrés de las exigencias del mercado omnipresente y de la complejidad de la sociedad a todos niveles. O sea, la coca dejó de ser una planta sagrada, consumida de manera codificada, ritualizada, con fines elevados, para transformarse en una especie de objeto más de consumo sin respeto, sin ritualidad. Es la profanación de su uso tradicional religioso que generó la desgracia contemporánea de las adicciones.
la consecuencia de la profanación tiene un precio muy alto y eso es una ley espiritual. Y ahí quiero insistir sobre el hecho de que la ley existe a nivel físico, es muy evidente, la podemos comprobar muy rápidamente, pero hay leyes psíquicas, como por ejemplo la prohibición del incesto, que constituye el fundamento de las sociedades humanas, y hay leyes espirituales, cuyas consecuencias son más difíciles de percibir a corto plazo. Si no tenemos este referente de un orden trascendental, de una ley trascendental, entonces difícilmente van a entender de qué es lo que estoy hablando. En el centro Taquihuasi demostramos desde hace 24 años clínicamente que retomando el uso correcto y ritualizado de la hoja de coca, ¿no?, su poder medicinal permite sanar adictos a los derivados tóxicos de la coca. La coca tergiversada sobre una droga, reutilizando la coca en forma adecuada y ritual, cura los adictos a la coca. El círculo es interesante y eso creo que es un paralelismo que podríamos empezar a establecer con la ayahuasca. De manera global, todas las adicciones tradicionales más frecuentes vienen de la profanación de las plantas sagradas, que sea la amapola, que sea el tabaco, que sea la coca, etc. Cannabis también. ¿Hasta dónde va el paralelismo con la ayahuasca? Bueno, la ayahuasca es una planta también americana, no del Andes, sino de la Amazonía, y que constituye también un eje esencial de la medicina de los pueblos amazónicos, de sus prácticas rituales. Y tiene igualmente una difusión explosiva, caótica, desde hace unos 30 años, y que también se debe a su apropiación por occidentales. Tenemos ahí una similitud bien grande. Esta vez, sin embargo, no se trata de responder a fines productivos, comerciales, de consumismo occidental, sino a otra cosa que es una crisis existencial. La coca se utilizó para responder a necesidades económicas, la ayahuasca para responder a necesidades existenciales, religiosas, espirituales, semánticas. Y eso resulta del agotamiento mismo de la sociedad occidental. Como para la coca, sus cualidades responden a una respuesta al estrés generado por la violencia de la sociedad moderna, pero de una manera distinta. La coca, reducida a sus principios activos, permite aguantar el estrés, manteniendo el ritmo de vida exigido por la sociedad occidental y sin cuestionarla, sin cuestionar el sistema desgastante del mundo occidental y de la codicia erigida en sistema de vida. La ayahuasca más bien cuestiona hasta cierto punto la sociedad occidental y el sistema y puede representar una posible forma de escape a esta dinámica mortífera, una propuesta alternativa de regeneración de esta. O sea que responde por sus efectos visionarios también a una necesidad muy moderna occidental de la visión, de las pantallas, de las imágenes, la fascinación por el ver. Así que hay dos diferencias importantes entre la coca y la ayahuasca. La ayahuasca no genera dependencia. La coca sí puede generar los derivados de la coca. Entonces hay una diferencia importante a este nivel y eso nos da por lo menos cierta ilusión de seguridad. La segunda cosa es que el cuestionamiento de la ayahuasca hacia la sociedad occidental parece ser útil y deja pensar finalmente para muchas personas que defienden el uso de la ayahuasca, que la ayahuasca entonces está exenta de ciertas consecuencias negativas para el occidental que la consume y permite tener una especie de actitud revolucionaria, de protesta, de cuestionamiento del sistema. Nosotros pensamos que, si bien es cierto que la toxicidad física de la ayahuasca no tiene comparación con la de los derivados de la hoja de coca, es una toxicidad física mínima, su potencial de toxicidad mental y espiritual a gran escala es mayor que el problema de la coca. Y me voy a explicar sobre eso. Esta relativa inocuidad física que parece exculpar el uso de la ayahuasca esconde en realidad peligros sutiles y que precisamente por ser sutiles son ampliamente ignorados y son más difíciles de detectar a primera vista y a corto plazo y por ende
considerados generalmente como inexistentes. No hay problemas con el ayahuasca en general, no es muy peligroso, no hay grandes accidentes en comparación de la cantidad de gente que toma. Bueno, si los efectos de la toxicidad física son inmediatos y difíciles de negar, una toxicidad física se puede constatar casi inmediatamente. Los de la toxicidad psicológica pueden manifestarse de manera más lenta y progresiva, y mientras las consecuencias tóxicas a nivel espiritual son aún mucho más difíciles de evidenciar a corto y medio plazo. O sea, a mayor sutileza, mayor dificultad para tomar conciencia de los problemas y mayor es el peligro. Entonces, el uso inadecuado de la ayahuasca puede ser muy tóxico para, en mi opinión, a nivel espiritual, y eso lo digo también a partir de mi experiencia clínica, y relativamente tóxico a nivel mental, mientras es muy poco tóxico a nivel físico. No nos dejemos engañar por la aparentemente inocuidad tóxica física de la ayahuasca, pensando que en los otros planos no hay problemas. Eso yo creo que se debe a una desacralización de la ayahuasca, o una pseudosacralización, una espiritualización, no sé qué término emplear. Si hay ley espiritual, y la ley espiritual es implacable, no depende de que nos guste o no. Los árboles son verdes y son verdes. Yo quiero que sean azules, son verdes, o rojos y son verdes. La ley, el orden del mundo, no le importa el orden del mundo lo que siento o pienso. Es implacable la ley espiritual. La profanación de lo sagrado tiene un precio muy alto. Y eso ya lo sabemos en cuanto a la coca. Del mismo modo como los occidentales, que somos todos nosotros occidentalizados, en su arrogancia, en su precipitación, piensan que se pueden exonerar del conocimiento ancestral sobre el uso de la coca, del tabaco, de la amapola, etc. También tienden a apropiarse de la ayahuasca y solamente en los aspectos que les conviene. Utilizamos la ayahuasca para responder a nuestras expectativas y desechando lo que no nos conviene o no corresponde a nuestras expectativas occidentales, dejando de lado las reglas básicas establecidas desde hace siglos por los indígenas o milenios, y nosotros pensamos que es una cosa natural y podemos exonerarnos de todo eso. Cuando escucho hablar de la ancestralidad de las iglesias brasileñas, con todo el aspecto que se debe, bueno, yo diría que la Coca-Cola tiene una ancestralidad mayor, entonces la iglesia de la Coca-Cola es más ancestral. La ancestralidad requiere siglos o milenios, no 50 o 100 años. Eso es mi opinión. Los aspectos rituales que transmiten las sociedades tradicionales o son abandonados simplemente por consideros folclóricos o meramente de orden cultural, o son plagiados en sus formas. Uno se pone plumas, collares, qué sé yo, pero no en su esencia y su contenido. Se reclama de una tradición en realidad para mejor negarla o tergiversarla. La pericia milenaria se descarta o se reinterpreta para satisfacer los prejuicios modernistas de una ideología reduccionista, tanto a nivel de salud mental como en temas espirituales o religiosos. Hay una carencia dramática de reflexión teológica y filosófica en cuanto al uso de la ayahuasca. La comunidad ayahuascara, entre comillas, que yo no sé si existe realmente, muchas veces nos creemos revolucionarios, en realidad muchas veces adhieren inconscientemente y en su gran mayoría a las categorías y conceptos del New Age o de la nueva era, que es un típico producto de la posmodernidad, es un típico producto occidental, que con sus pretensiones a cambio de paradigma, de mi punto de vista, no hace más que confortar el sistema sin cuestionarlo realmente en sus fundamentos, solamente un cuestionamiento superficial, tranquilo, bonito, pero que no es realmente alcanza las raíces. La mejor prueba de ello es ver cómo, por ejemplo, se tolera un uso religioso de la ayahuasca, aquí en Brasil, Estados Unidos, ¿no? Eso puede tolerar, no hace mucho daño al sistema, al contrario, lo conforta en cierta medida, pero no se autoriza hasta ahora su uso médico, y yo creo que va a demorar mucho. Y cuando eventualmente se abren las puertas a un uso terapéutico es dentro de un contexto desacralizado
de medicina occidental, hospitales, centros, sin ritualidad, ¿no? Excluyendo la dimensión espiritual. Así que el uso tradicional de la ayahuasca, que es una medicina que incluye la dimensión espiritual, tiende a partirse, como siempre se ha hecho, no, como se hace en los últimos 4 o 5 siglos de la degeneración del mundo occidental, o una medicina desacralizada, o una especie de espiritualidad desencarnada, sin aplicación concreta en la compasión activa. La escisión entre cuerpo y mente, entre alma y espíritu, se mantiene intacta con la pregona de la ideología postmoderna del New Age, que muchas veces coincide con lo del uso de la ayahuasca. En ambos casos se instrumentaliza la ayahuasca, considera un objeto que sirve a fines religiosos o terapéuticos, pero que se inscribe dentro de una mentalidad tecnicista, utilitaria occidental. Coleccionar experiencias, coleccionar técnicas, coleccionar sesiones, coleccionar objetos rituales, etc. Y de nuevo tomamos el riesgo de confortar el sistema que se pretende cuestionar. Entonces, ayahuasca y New Age, hermanos gemelos en muchas cosas. Ayahuasca tal como se utiliza en la sociedad occidental, occidentalizada. Y yo quiero precisar algunas cosas básicas sobre el movimiento New Age, que responde lógicamente a una necesidad de sentido existencial por la crisis que sufre el mundo occidental, y esa búsqueda es totalmente legítima, es necesaria inclusive. Pero esta búsqueda nos parece prometer más de lo que realmente puede dar cuando no va hacia los fundamentos de lo que constituye la sociedad occidental. Por ejemplo, brevemente, la adicción es un producto de la sociedad occidental. La adicción no existe en los pueblos tradicionales antes del contacto con los occidentales. Todas las sociedades tradicionales conocen sociedades, plantas psicoactivas. No hay fenómenos de adicción masiva en ninguna sociedad tradicional a través del mundo. Es un producto típicamente occidental. Entonces, el New Age en cierta manera mantiene, ¿no? Bajo apariencias diferentes y revolucionarias, ¿no? En la toma de conciencia, ampliar la conciencia, escucha muchas cosas, retoma y sostiene y refuerza los axiomas de la sociedad que pretende rechazar o criticar. Yo creo que hay que ir mucho más allá en la crítica. En otros aspectos, retoma errores conceptuales y filosóficos que fueron enseñados hace mucho tiempo en la tradición occidental. Naturalismo, quietismo, gnosticismo, maniqueísmo, etc. No tengo tiempo de desarrollar. La sociedad occidental nace en una tradición que es judeo-griego-cristiana, para resumirlo, y el movimiento New Age se construye esencialmente en oposición a esta tradición. Del mismo modo que muchas personas se orientan hacia la espiritualidad autóctona, como la ayahuasca, por esas mismas razones de rechazo a su propia tradición. Y le hemos escuchado hoy ya mismo, hay gente que dijo, yo me sentí amputado, en español esta mañana me sentí amputado por el cristianismo, catolicismo de mi infancia, entonces yo busqué la ayahuasca. Es típico, es muy frecuente, ¿no? Y se considera en oposición a esa tradición. Es lo mismo que hace el mundo, la corriente New Age, y la gente que va dentro de las corrientes ayahuasqueras tiene esa coincidencia de buscar eso en base a su rechazo a sus propias raíces occidentales. Entonces encontramos muchas similitudes y encajan en muchos aspectos. De manera paradójica, las sociedades autóctonas, como las grandes corrientes espirituales de la humanidad, que sean orientales y occidentales, dicen lo mismo. Eso incluye la tradición judeocristiana. ¿Qué dicen? Coinciden en sus recomendaciones y estructuras globales con la tradición chamánica. La tradición chamánica está mucho más cerca del cristianismo, del judaísmo, etcétera, que del New Age. ¿Qué dicen? Hay que inscribirse dentro de una afiliación estructurante. Hay que reconocer su tradición y recibir la energía de sus ancestros. Si rechazamos nuestra afiliación, nuestra raíz, estamos en contra o tenemos un discurso que es totalmente contrario a lo que es la tradición ayahuasquera indígena. Hay que seguir un largo plazo de enseñanzas, de ejercicios codificados, no es así al azar, no es largo, demora, necesita mucho tiempo. Hay que someterse a la autoridad de maestros que median en la relación con el mundo espiritual.
Y mucha gente dice, yo tomo ayahuasca porque no quiero sacerdote, quiero estar directamente en contacto con Dios. Es totalmente opuesto a lo que dice la tradición de la experiencia de los amazónicos. Se pasa por un chamán, por un payé, por un maestro. Hay que observar reglas y principios de no mezclar a su antojo elementos que se oponen o contradicen. No se mezclan plantas psicoactivas, como dicen los indígenas, la ayahuasca es celosa, no se mezcla con peyote o con otras cosas. Hay ciertas mezclas posibles que están dentro de la tradición inscritas, pero no se puede mezclar así, y un poco de Reiki, un poco de budismo y un poco de no sé qué. Hay que tener un contexto adecuado de contención y de guía, no se toma nunca ayahuasca solo en tradición indígenas, yo nunca lo he visto en todo caso. Se tiene que aceptar una cuota de sufrimiento, se sufre. Y el aprendizaje supone sacrificio, abnegación, disciplina, entrega. Acabamos de escuchar una señora indígena que contó 1 año sola en la selva, un tambo, sin azúcar, sin dulce, 1 año. ¿Quién de nosotros ha hecho eso? Hay que renunciar a la búsqueda de riquezas, despojarse de lo inútil o superfluo. Hay que disponerse de un trabajo sobre sí mismo y un desapego al dinero. Todo eso lo dicen todas las tradiciones, inclusive nuestra tradición judeocristiana. Hay que inscribirse toda relación del mundo espiritual dentro de un contexto ritual o litúrgico, si prefieren, no improvisado. El ritual es enseñada, transmitida, viene del mundo espiritual, como el Ícaro viene del mundo espiritual, no es una creación poética, una improvisación. Entonces, y hay que prepararse para un combate espiritual. Todas las tradiciones dicen eso en todo el mundo, también la tradición ayahuasquera tradicional. Hay un combate espiritual, tanto interior como exterior, con entidades, entre otras partes, con el mundo intermediario, entre la creación visible y la creación invisible. Hay un mundo de creación intermediaria, lo que se llaman los buenos o malos espíritus, o los ángeles y demonios, en otras tradiciones es lo mismo. Hay un mundo intermediario peligroso. Ignorar eso es ponerse en un estado de gran peligrosidad. Entonces se plantea un caminar que requiere tiempo, disponibilidad, cautela, lentitud, para vencer muchas trampas y obstáculos que todas las tradiciones conocen, han escrito libros y tratados sobre eso y muchas experiencias. Y como dijo esa señora también que habló anteriormente, la humildad necesaria para saber aprender de la experiencia de los mayores y de los predecesores. Hay que ponerse a buena escuela y tener tiempo. Dentro de las ciudades tribales donde nace el uso de la ayahuasca, las reglas son estrictas. El uso de la ayahuasca es bajo control de la colectividad. Se tiene que pedir permiso al cacique o al apu, al jefe. No, ningún curandero de ayahuasca así. Y si no lo hace, lo pueden matar. Es lo que pasa todos los días en la Amazonía peruana. Se mata al curandero que no observa esas reglas. Así de sencillo. No lo matan gente de afuera, la misma comunidad. Entonces hay un combate espiritual también permanente, la ilusión del mundo indígena tranquilo, en felicidad, en armonía con la naturaleza, que está bañándose ahí medio desnudos, es una ilusión, no es real. Hay que ir a vivir en la comunidad y van a ver a qué punto es totalmente codificado, estricto, ¿no? Y uno no sé lo que le da la gana. Entonces el occidental pues, que quiere emanciparse de lo similar, ¿no? Tiende a rechazar este contexto y crear lo suyo, apropiándose de la ayahuasca, pero sin adivinarse del corpus de sabiduría ancestral o seleccionando solamente la parte que no contradice sus expectativas. Se reclama de un conocimiento milenario, pero en realidad lo manipula y eventualmente hasta los traiciona. De este modo se expone a todos los peligros que esas tradiciones han detectado universalmente y para las cuales han elaborado sistemas de protección, ¿no? Esa rebeldía y arrogancia occidental a la cual tenemos todos nosotros, y me incluyo allí, llevan a la transgresión de leyes espirituales y sus inevitables consecuencias dañinas. En síntesis, que va a ser larga. Donde la tradición, tradición con T mayúscula, no hay las tradiciones, formas culturales, pero hay una tradición con T mayúscula que es universal. Tiene colores culturales en su expresión, pero donde la tradición señala un largo proceso de aprendizaje, se pretende aprender rápidamente en pocas semanas o meses.
Usted puede ser chamán yendo a centros que no prefiero nombrar, y aprende a ser chamán en 8 semanas, 2 meses. Cuando para ser panadero hay que ser 2 años en un instituto tecnológico, y puede trabajar sobre la conciencia de la persona en 2 meses. Es una pérdida total de sentido común. Es una locura. Es inaceptable en todos los términos. ¿Dónde indica la necesidad, no la tradición con T mayúscula, la necesidad de una afiliación? La gente corta con sus propias raíces judeo-cristianas, y donde recomienda referirse a una tradición estructurada, prefiere la autorreferencia. Típico del New Age. Yo soy autorreferencia. Lo siento, no lo siento. Me gusta, no me gusta. Eso es una actitud infantil. Hasta la adolescencia se puede tolerar. Donde señala la importancia de la mediación de mayores, de maestros, de sacerdotes, de payés, en fin, pretende abstenerse de ello y dirigirse directamente a la divinidad. Yo tengo el teléfono rojo directamente con el patrón, no quiero nadie. Eso es un error fundamental. Siempre en todas las tradiciones hay mediación. Donde señala la tradición la existencia de leyes inmutables, implacables, físicas, psicológicas, espirituales, uno prefiere creer en su propia ley egótica y en su sentir. Autorreferencialidad súper tóxica en nuestra cultura occidental degenerada. Donde se habla de la verdad, con B, V mayúscula, intangible, dice, cada uno tiene su propia verdad. Decir eso es decir que no estamos en una locura, en un mundo incoherente y absurdo. Que cada uno tenga su propio camino hacia la verdad, ok. Pero que cada uno cree su verdad, crea su mundo, como me contestaba a la mañana. Entonces, si mi mundo es abusar de los chicos, de los niños, entonces es mi mundo. Entonces, ¿por qué no podía abusar de los niños? Es mi mundo, es mi creencia, es mi filosofía. Todo está permitido. Muy peligroso. Donde se apunta a un sufrimiento necesario. Uno solamente decía el disfrute. Ausencia de, ¿no?, la paz, la tranquilidad. Sí, pero después de bajar a los infiernos. Es la ley espiritual. Antes de subir hay que bajar. Si uno sube, como en la adicción, sin querer bajar, tú vas a pagar el precio después. Donde se enseña la rigurosidad del simbolismo y de la ritualidad, se prefiere la improvisación, la experiencia personal. Pongo una velita por acá y a mí me gusta esa pluma y pongo la música de los Pink Floyd y no sé qué, en fin. Cada uno inventa su... Eso no es ritual, es un contexto de relajamiento de repente. El ritual debe seguir leyes estrictas, de un simbolismo que no se puede inventar. Si no se conoce el simbolismo universal, si no se adentra en eso, entonces vamos a hacer cualquier cosa. Y todo ritual va a ser eficaz, para bien o para mal. Donde se manifiesta que la bondad sin el conocimiento es el camino al infierno. Toda la teoría, no es suficiente tener buenas intenciones y querer ser bueno, hay que conocer. Todos acá tenemos buenas intenciones. Yo no creo que nadie ha venido con malas intenciones. Ninguna persona que toma ayahuasca tiene malas intenciones. Todos tenemos buenas intenciones. Eso no nos preserva de nada. No es suficiente tener una buena intención y creer que con eso esté protegido. Un niño que descubre una granada de la Segunda Guerra Mundial ahí en una playa de Normandía, igual va a explotar la granada y le va a herir, aunque es inocente. Permítame terminar. Yo sé que es un poco largo, pero bueno. Bueno, las mezclas también, bueno, yo voy a recortar un poco lo que hay que decir. Los peligros espirituales, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de todo eso, no? Los peligros es que la riqueza de esta planta y su edición están en riesgo de ser totalmente desvirtuadas. Simplemente su uso puede ser prohibido en algún momento. Ya lo está en Francia, que es mi país de origen. Las mayores trampas a la evolución espiritual residen en la tentación del poder, del apego a los bienes, al dinero y el aprovechamiento sexual. Muy frecuente, con un crecimiento exponencial desde hace unos años. Todos los días recibo correos terribles de cosas que pasan.
Basta dar la vuelta a Internet para darse cuenta de eso y es, como dijo esta persona esta mañana, el Internet solamente es la punta del iceberg. Muchas cosas no se dicen. Nos parece que el mayor peligro que aflora, todavía no aflora bien en la conciencia de los que tomamos ayahuasca muchas veces es la ilusión espiritual y las posibles contaminaciones, infestaciones, posesiones por espíritus malignos. Y eso se puede trabajar clínicamente y cuando uno sabe trabajar eso puede sacar esos espíritus y la persona sale de su problema. Tanto la ciencia como la medicina y la modernidad en general se niegan a esa dimensión. La ciencia dice eso no existe. El New Age dice eso, no, todo el mundo somos hermanos, todo es bonito, todos nos queremos, no hay nada oscuro, ¿no? Y la modernidad no quiere ser de eso. Las mismas iglesias occidentales, católicas u otras, se han desacralizado en gran parte y se han olvidado eso. No se enseñan ni saben cuando tienen las herramientas y la han tenido para actuar. Entonces no se puede prevenir un peligro que no se conoce. Hay que conocer el peligro para prevenir y no ser presos o presas fáciles del mundo espiritual negativo. Las prácticas de brujería, de daños, hechicería, son totalmente o casi ausentes de todo el discurso alrededor de la ayahuasca. Cuando en realidad es una realidad permanente, constante, yo lo vivo todos los días. Y no solamente dentro del mundo indígena, también en el mundo occidental. Las prácticas de espiritismo, satanismo y tantas cosas que puede decir, es una contaminación generalizada, con consecuencias a nivel psicológico, espiritual y a veces físico también. Entonces, es más fácil pensar que todo es cultural, que todo eso no existe, que es fantasioso, que es mítico, que no sé qué. No, se evacúa el problema ignorándolo, es un grave error. Y eso lo dice la tradición misma ayahuasquera y lo dicen todas las tradiciones del mundo, salvo la occidental reciente, porque en la tradición occidental también eso existía. Termino. Entonces, el problema de las infestaciones, que llamamos infestaciones, contaminaciones, es un problema enormemente subestimado cuando el uso correcto de ayahuasca lo permite evitar eso, permite inclusive curar esas cosas y resolverla. Las tradiciones, en conclusión, si las tradiciones no son estáticas, pueden incorporar nuevos elementos. Yo soy francés, no soy indígena, de otras tradiciones, pero siempre y cuando se mantiene en adecuación con la tradición con T mayúscula universal. De este modo, las tradiciones autóctonas pueden ser fecundadas por la tradición occidental en lo mejor de su filiación judeo-griego-cristiana. El mundo occidental tiene mucho a aportar también a los grupos indígenas. Y todo eso requiere tiempo, dedicación, trabajo reflexivo a nivel epistemológico, filosófico, teológico, clínico. No hay espacios de debates teológicos cuando estamos constantemente de espiritualidad. El occidental puede enriquecerse y enriquecer al indígena. Al rechazar su propia naturaleza y cultura, terminamos elaborando una especie de quimera, una especie de ser monstruoso, y nos perdemos en las confusiones de un New Age que es transgresivo, disolvente e incoherente. Finalmente nos colocamos en una posición de vulnerabilidad frente a los peligros del mundo espiritual intermediario, arriesgando nuestra salud mental y nuestra salvación espiritual. Gracias por escucharme. Gracias, Jacques. Gracias, Jacques, por tu claridad implacable. Vamos a seguir ahora con José Oliveira Muniz. José Oliveira nos va a estar hablando del tratamiento que hace de la ayahuasca para el tratamiento de personas que tienen problemas con sustancias, adicciones químicas. José Muniz Oliveira es el creador de la Asociación Beneficente del Camino de la Luz, que se dedica a acompañar a personas que tienen dificultades relacionadas con el consumo de drogas. Así que, José.
Boa tarde. Assim eu quero iniciar aqui falando da Caminho de Luz. Quero agradecer a Deus por estar aqui, né? Agradecer os organizadores, né, tanto nacional como internacional, de assim ter essa boa vontade de convidar, né, a nossa casa, a nossa associação Caminho de Luz, a Casa Terapêutica, para assim mostrar o trabalho, não só para o Acre, para o Brasil e para o mundo, né? Que aqui foi falado muitas coisas sobre a ayahuasca, mas vem uma coisa nova, né? O novo, que é o mal do século, que é as drogas, que tanto destrói as pessoas. Tantas guerras que existem, tanto no Brasil como nos outros países, das facções, né? Que nem hoje mesmo no Acre nós estamos passando por uma dificuldade aí, de briga de facções de drogadição. Eu venho da floresta também, porque eu nasci no Rio Tejo, no município do Jordão, né? Eu nasci, né, naquela região, lá eu me criei, vim para a cidade, eu tinha uma idade mais ou menos de 15 anos, né, que eu vim para Tarauacá, mas vi muitas coisas da parte indígena na floresta, eles moravam lá bem perto, e ali eu convivi, né, com essas pessoas da floresta. E assim falando, né, da minha trajetória sobre o que é o vegetal, ou o cipó, ou o daime, ou o ni, qualquer outro nome que seja dado, um dia, eu já participava da bebida, né, de beber o vegetal, e eu trabalhava numa farmácia, e ali eu via pessoas chegando, né, com receita do médico para cuidar de uma pessoa, de outra. Mas eu vendo aquelas pessoas que tinha no meu bairro, que bem perto lá tinha um morro, chamava o Morro de uma Rosa, e eu via aquelas pessoas muito doentes, e eu pensava assim, na minha farmácia, eu não tenho um remédio para dar para uma pessoa dessa, que está tão assim, da drogadição, e eu gostaria que tivesse na minha farmácia um remédio assim. E um dia eu tive uma experiência. Chegou um homem do garimpo, e ele chegou muito maltratado das drogas. Ali o cabelão, o sem dente, o homem o sangue era verde, o homem. E ali, né, foi se aproximando os dias, né, das sessões que tinha do vegetal, e aquele homem começou a participar, convidado por nós, levando ele, e ele foi ficando bom, as coisas foram melhorando, ele foi trabalhando, e eu vi que o vegetal, ele conseguia dar assim, um recado direto para aquela doença, para aquela pessoa que estava naquela dificuldade. E aí foi quando eu passei a dar para algumas pessoas, e ali as pessoas foram melhorando, e eu fui vendo que o trabalho podia ser feito com o vegetal. Aquelas pessoas, eles precisavam digamos, da medicina da floresta, né? Da medicina da floresta, o chá, para que aquela pessoa conseguisse a recuperação. Uma nova consciência, a pessoa pensar diferente, cuidar já das suas famílias, já procurar, assim, andar de uma maneira diferente daquela que ele andava, né? Então, foi isso que fez com que eu abrisse a casa de recuperação. Então, aqui, eu tenho uma associação beneficente Caminho de Luz, ela hoje tem 5 unidades, né, que cuidamos de mais de 150 pessoas em regime de internato. Que tem umas fases, né, que essas fases é a primeira fase. Não, primeiro aqui vem a proposta, né, a proposta terapêutica das atividades, né, das fases. Eu peço aqui que passe a primeira comunidade que tem, essa é o que recebe a pessoa quando ele chega da rua.
quando ele chega, nós encaminhamos para essa comunidade, que é a chegada, né? Que é a casa de acolhimento Rei Salomão. Então, essas pessoas vão para lá, vão passar um período de 4 a 5 meses, fazendo ali uma recuperação, um acolhimento de toda ali a coisa que ele já perdeu na vida, de todas as mazelas que ele estava andando, ele passa a ter uma nova consciência. E ali tem o período, né, das reuniões que é feita, que é assim, a parte também espiritual, que também consta muito, né? Sem Deus ninguém vai muito longe, não, né? Então, nós temos a nossa crença, a nossa fé, de cada dia poder receber mais pessoas e poder cuidar de pessoas. Isso se dedicamos 24 horas. Aqui tem refeições, tem o refeitório, a oração que é feita na hora da alimentação. Aqui tem um depósito, né, de castanha, que é a castanha que eles vendem na cidade. Inclusive, uma senhora ali me falou que encontra eles na cidade vendendo. Inclusive, tem na plateia aqui, tem uma quantidade deles que hoje já tem 3, 4 meses, 5 meses, ou não sei quantos anos já que estão na casa, né? E tem as atividades com que eles possam, assim, renascer, renovar de novo, ser pessoas do bem, ter expectativas, ser uma pessoa normal, né? Porque quando ele está usando droga, ele não é uma pessoa normal, ele é uma pessoa doente, né? Aqui vem a segunda fase, que é caminho de luz, que é voltado para as pessoas né, que já passaram pelo aquele período, né, de uma sentinela, de um cuidado mais afastado da cidade. Porque a drogadição, ela está o quê? Ela está na cidade. Quando afasta para a natureza, já muda tudo. Então, assim, nós temos esse lugar onde as pessoas comungam o vegetal. Quando eles estão no período assim que já está no período de 3 meses a 4 meses, ele já bebe o vegetal já com espaço maior, mas não, quase toda reunião que é feita, eles têm acesso de beber o vegetal, porque o vegetal que acalma, o vegetal que coloca eles assim no lugar de harmonia, e também limpa o organismo dele, limpa o pensamento, tudo dentro dele. Aqui tem a marcenaria, onde eles fabricam também os móveis, né? E é grande a importância da nossa recuperação, porque as fases que tem da terceira fase já é eles voltando à sociedade, já é trabalhando, já é se dedicando, ninguém sempre está monitorando, está sabendo se aquela pessoa mesmo deu certo o tratamento, se ele dali ele já tem a possibilidade de seguir o seu próprio caminho, né? Então, a casa de recuperação tem os lazeres também, aqui o esporte, que é muito importante, que eles não abrem mão disso. Eles têm assim isso aqui como lema mesmo, e a casa das mulheres, né? Porque um tanto de mulheres também hoje estão prejudicadas na drogadição, e nós também faz esse trabalho em busca de ajudar, de melhorar os seus lares, com seus filhos, com seus esposos, para voltar, né, à sociedade. Aqui tem uns cursos, né, que é dado, que é feito, né, dentro do nosso, né, casa de recuperação, que tem também os momentos com as autoridades, né, que também vêm prestigiar nossa casa. Temos aqui a presença, né, a foto aqui do senador Jair Viana, que foi um cara que também ele gosta, né, do zoasqueiro, gosta das pessoas que comungam esse chá, e que sempre ele foi assim uma pessoa que, no seu governo, que levantou a bandeira do zoasqueiro.
que é também a foto do nosso governador, né, do governador Joy Viana, e a importância, né, de eu estar aqui nesse seminário, porque eu já tive em outro seminário, acho que está há 24 anos, que teve aqui na Universidade Federal do Acre. E eu vi assim, que nessa época, existia uma grande preocupação, era na legalização do vegetal, né? E nós passamos aqui um período de uma semana, ali, debatendo, veio muitas pessoas, eu acredito que veio mais pessoas, só do Brasil mesmo, de todo canto do Brasil veio pessoas. E ali teve muitas discórdia, mas teve muitas pessoas querendo que o vegetal fosse legalizado, né, para fins religiosos. E hoje ele está legalizado. Qualquer parte do Brasil tem pessoa distribuindo vegetal, né? Agora vem a outra parte, que é dos nossos irmãos que moram, né, em outros países. Esse eu acredito que venha a ser legalizado em muitos lugares. Esse é meu voto. Por quê? Porque não vamos esperar 24 anos de novo, né, para ter outra conferência, né, que possa ser, que esse vegetal possa ser legalizado, que o povo não tenha mais união, porque a nossa casa, ela se une em torno de uma causa, né, de ajudar pessoas. E nós todos unidos, nós ajudamos tantas pessoas, né? Quantas pessoas nós podemos ajudar? Quantas pessoas nós não podemos, né, colocar, digamos assim, com que nós se unimos, né, nessa grande fé em torno do chá, da ayahuasca, do vegetal, de qualquer nome que seja. Eu também quero fazer aqui um agradecimento, né? Está faltando mais alguma coisa? Tá. Eu quero fazer um agradecimento aqui, né, o mestre Guedes, que veio de Brasília, que lançou o livro dele hoje, né, que é também do nosso segmento. O mestre Gustavo está aqui presente. Quero fazer um agradecimento a todos os irmãos que vieram, né, da nossa sociedade para prestigiar esse momento especial. Eu não sei se eu peguei meu horário todo, se está faltando. 5 minutos, então tá. Então temos 5 minutos para... A minha esposa, né, que está ali presente, cadê ela? Está ali. Né? Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês, passar essa mensagem da Casa de Recuperação. Eu sei que às vezes, tem pessoas que não entendem. Ah, você dá vegetal para drogado. Mas não. Eu acho que eu dou vegetal para quem mais precisa, quem está mais precisando, né? Quem mais precisa é aqueles que estão ali, que está caído, que está em sofrimento, que esses precisam até mais. E isso, graças a Deus, a gente vem fazendo, vem dando certo, vem sendo abençoado. Aqui o nosso estado do Acre, ele nos abraça essa causa. As casas, hoje, nós vivemos aqui no Acre em harmonia, tanto com o pessoal da UDV, tanto com o pessoal das Barquinhas, tanto o pessoal do Alto Santo, tanto da Ceflure. Nós vivemos em harmonia com todas as casas, todos os segmentos da ayahuasca no Acre. Então, todos nos apoiam, todos gostam do nosso trabalho. Então, só tenho que pedir assim a Deus que abençoe todos nós, e todos os huasqueiros, e os meus irmãos indígenas, né? Muitas vezes falou que era parente, mas eu sou irmão, porque eu vim lá da floresta. Então, são meus irmãos indígenas. Obrigado. Muchas gracias, José. La próxima persona para dar la charla va a ser Edilson Fernández. Edilson Fernández es el fundador del Centro de Generación de la Casa de Jesús, el Lar de Fray Manuel, y también trabaja en el proyecto de la Asociación Cultural y del Desarrollo de las personas convictas.
en el que utilizan la ayahuasca en conjunción con otras técnicas psicológicas como la Gestalt, el enneagrama, el teatro y otras técnicas para reinsertar a personas convictas y exconvictas en la sociedad utilizando la ayahuasca. Así que, Nilson, cuando quieras. Boa tarde a todos os senhores e senhoras. Eu quero, antes de tudo, agradecer ao Icers, na pessoa da Bia Labate e também do Oscar, que me convidaram, que viram alguma coisa interessante num projeto desenvolvido em Rondônia. Eu agradeço de coração. Bem, deixa eu falar em pé. Nós somos um centro de regeneração. Nós fomos procurados em 2012 por uma associação chamada ACUDA, uma ONG, porque buscavam alguma casa que usava ayahuasca com o nome de daime, como vegetal, para ajudar na recuperação de apenados ou de pessoas de liberdade cerceada. Todas as casas procuradas em Porto Velho achavam muito bonito o projeto, que realmente é muito bonito, qualquer pessoa se agrada do projeto. Mas nenhuma delas achava que poderia arcar com essa responsabilidade por ser muito perigoso. E o Luiz Marques, ele buscou essa casa e buscou a ayahuasca porque ele é da Escola Sati de Cláudio Naranjo, e todos sabemos que o Cláudio Naranjo usa a ayahuasca e outras substâncias de forma terapêutica na Europa. E ele chegou à nossa casa e perguntou se eu aceitava os apenados naquele ambiente. Eu prontamente disse que sim. E ele se assustou com a resposta porque ele aguardava uma negativa. E perguntou para mim, por que você aceitou de pronto? Eu digo, não é a primeira vez que eu trabalho com delinquentes, com criminosos. Não é a primeira vez. A diferença entre os apenados e os criminosos que estão aqui fora é só a grade. Na minha casa tem muitos criminosos, inclusive eu. A diferença é que os apenados a justiça alcançou. Pode trazê-los. E ele trouxe 3. Depois ele trouxe mais 3. Depois ele trouxe 9. E aí eu vi a necessidade de conhecer o projeto de perto, porque eu já fazia Gestalt, eu já fazia constelação familiar, eu já conhecia enneagrama. Então eu fui até a ACUDA para ver o trabalho terapêutico que faziam. E eu pedi a ele, depois de ver o trabalho, que após 6 meses a 1 ano que o apenado estivesse dentro dessa terapia, fosse levado à nossa casa. E ele disse, eu tenho 20, pode levar. Trabalhamos assim, terapia na ACUDA, ayahuasca na Casa de Jesus. Centro de Regeneração Espiritual, Casa de Jesus e Lar de Frei Manuel. É uma linha que trabalha com o rito do mestre Daniel. É uma casa cristã, de ritual cristã, ou cristão, mas que acolhe qualquer nacionalidade, raça, opção sexual, não importa quem seja. E por que não os apenados? Os apenados, a ACUDA, trabalha com toda a terapia que é possível, através de voluntários, de pessoas que têm a boa vontade, médicos, dentistas, juízes, advogados, psicoterapeutas, psicanalistas, psiquiatras, que dão gratuitamente seu trabalho. Pessoas como Ramon Resino,
que é de Sevilha, que hoje desencarnou, está sua esposa à frente, do Instituto La Monteira, o Antônio Ferrara, do IGAT, Instituto de Gestalt e Análise Transacional, com sede em Nápoles, nosso irmão amigo Miguel Schiavon, das Constelações Familiares da Argentina, e tantos outros nacionais e estrangeiros que vêm a esta casa para dar sua contribuição em terapia. E após a terapia, levar a casa para receber a ayahuasca e amalgamar toda a terapia, e aí sim, entre todos nós, sem distinção de lugar, entre as crianças, entre os jovens, entre os juízes, entre os policiais, entre os médicos, eles possam sentir que esta é a proposta. Perceber a liberdade, valorizá-la e ansiar voltar a tê-la, porque um dia a perdeu. O projeto se consiste, além das terapias, vir, que é uma outra terapia, é uma terapia psicológica, trazê-los de Porto Velho a Ji-Paraná, sem escolta, sem vigilância, aguardando deles a responsabilidade de preservar a sua própria liberdade e a responsabilidade de usá-la com dignidade. Chegando, são recebidos por todas as pessoas que não querem saber o que crime foi cometido, aonde eles estão, que presídio ou que é. Serão tratados com dignidade. Buscamos dar a eles aquilo que eles não têm, ou aquilo que perderam um dia. Quando estão se sentindo integrados à nossa casa, quando se acham na necessidade de beber ayahuasca, podem beber o daime. É por livre, espontânea vontade, também não são obrigados a beber. Mais um ato de liberdade para que possam escolher as suas vidas. Tem o direito de entrar no projeto Acuda. Tem o direito de entrar no projeto Acuda Barquinha. Tem o direito de estar entre os seus irmãos que estão com liberdade. Tem o direito de querer ou não a ayahuasca. Tem o direito de ser cristão ou não. Embora o nosso rito seja cristão, embora seja um rito todo conhecido aqui de Rio Branco, porque há várias casas e a casa principal, todos nós sabemos que na ayahuasca todos são bem-vindos, e lá não é diferente. Embora seja um rito cristão, o muçulmano, o budista, o islâmico, todos têm voz, podem perguntar, podem querer saber e têm um direito à sua ideologia. No espaço da Acuda, e eu lá visito constantemente, tem um local ecumênico, onde os padres fazem missa, aonde um rabino vai fazer suas orações, onde alguns islâmicos, são poucos que tem lá, podem fazer suas orações, onde os budistas e hindus também fazem suas orações. Por incrível que pareça, o nosso projeto é apoiado pela Igreja Católica, com 2 padres que nos visitam e bebem a ayahuasca conosco, para mostrar a igualdade também do que fazem. Um pastor evangélico que não bebe ayahuasca, mas também vai à nossa casa quando está apenados, e nenhuma outra casa que bebe ayahuasca, salvo nossos irmãos do Sejá, o Valdemar e a Eunice, que apoia a Acuda em Porto Velho. Então veja bem, meus irmãos, que esta casa, além de unir os apenados e seus familiares, além de buscar a união das religiões, ela também faz o trabalho social, porque esses apenados, não importa a religião que tenha,
quando vem à nossa casa, tem o direito de trazer seus familiares, que também não precisa beber ayahuasca, não precisa ser cristão, mas devem saber aonde estão seus pais. E quando nós estamos, e nesse momento estamos, porque a Justiça de Porto Velho resolveu suspender a viagem até Ji-Paraná, alegando que era perigoso, alegando que não tinha mais, porque o juiz da vara de execuções penais e também corredor dos presídios deveria proibir a viagem e que a entidade ayahuasqueira, no nosso caso, o CRE, o Centro de Regeneração Cristã, fosse à Acuda e aos presídios para dar ayahuasca lá. Infelizmente eu não posso fazer isso, porque a igreja é um campo sagrado. O ritual é sagrado e só ela na igreja pode ser feita. E a ayahuasca não pode ser dada em um ambiente profano. O juiz pediu então uma outra alternativa, que eu fosse a Porto Velho então para palestrar e falar. Mas eu disse ao juiz que isso já é feito. Ele disse: então, Fernando, o que nós podemos fazer? Eu disse: eu não posso fazer nada, porque quem pode fazer é a justiça. Quem pode dar direito a eles fazer essa viagem é a justiça. E o projeto é este: eles virem a Ji-Paraná, fazer essa viagem, receber o direito à liberdade, mesmo que temporária, trazer suas famílias, e somente assim posso voltar a fazer reuniões, posso ir a palestras como padre, como pastor, como rabino, mas não posso dar ayahuasca. Alguns pedem que bebe ayahuasca, mas eu aviso e explico a cada um deles que a ayahuasca não resolve o problema de ninguém. E alguns deles já conheciam a ayahuasca, eram de religiões em Porto Velho, do Mundo Vegetal, do Sejá, cometeram delitos graves, como latrocínio, dizendo que beber ayahuasca somente não resolve. A doutrina somente não resolve, porque há alguns pensamentos em alguns lugares que se beber ayahuasca, beber o daime, beber o vegetal, resolve a vida do seu semelhante. Mas se não tiver trabalho, que é a máxima da Acuda, não há dignidade nem liberdade se não tiver trabalho. Na ociosidade não há liberdade. Não há dignidade sem ocupação. Então, além da ayahuasca, além da religião, é preciso também reconhecer que muitos que procuram a religião precisam de tratamento psiquiátrico ou até psicológico. E na nossa casa não é proibido nenhum apenado que tenha problemas psiquiátricos, porque ele pode assistir à ritualidade, porque a nossa casa não vê a ayahuasca como religião, mas sim como instrumento da religião, instrumento fundamental, princípio fundamental da religião, mas não é a religião. Sendo assim, seus familiares e até mesmo apenados que não querem beber, e até mesmo os de problemas psicológicos ou psiquiátricos podem assistir e frequentar a casa. Esta é a nossa casa, este é o projeto Acuda, e é isto que nós oferecemos humildemente à humanidade. Eu não vejo nenhuma especialidade ou coisa extraordinária no que eu faço ou no que a Irmandade faz, porque é um princípio cristão. Jesus veio para os criminosos, e eu seria hipócrita se eu não fizesse alguma coisa para os criminosos, porque eu já disse e repito, todos nós somos criminosos de uma forma ou de outra. Quantas pessoas
estão aqui fora que são mais criminosos que estão presos. Existem mais criminosos fora da cadeia do que dentro dela. E esse é o pensamento que norteia o nosso trabalho. Muito obrigado. Gracias, Edilson, por hacernos entender vuestra manera de trabajar y cómo funciona la Fundación Acuda. Tenemos un ratito ahora para preguntas, así que si hay preguntas podemos hacer costumbre. Creo que Villa va a tener el micro ahí, así que el que quiera preguntar alguna cosa, adelante. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para Jack. Bueno, nosotros trabajamos en Chile hace 10 años con procesos de psicoterapia y medicinas tradicionales. Y nuestro equipo, mientras más profundo, hemos indagado nuestros propios procesos interiores. Hemos ido proyectando, hemos visto que nuestros pacientes también llegan con ciertas dinámicas y problemáticas. ¿Se entiende, Jack? ¿No? Por favor, habla un poco más despacio y más alto porque se escucha mal aquí. Sí, es breve. Por lo tanto, no por fe ciega ni por una creencia supersticiosa, en nuestra experiencia clínica de 10 años hemos encontrado casos de ciertos problemas psicológicos, ansiedades, desganos, obsesiones, que sí tienen explicación psicológica en la experiencia vital del paciente. También en las sesiones de ayahuasca o en las purgas hemos encontrado dinamismos circundantes que podríamos llamar de origen energético espirituales. La pregunta es la siguiente: ¿cómo y dónde hoy se pueden entrenar psicoterapeutas para poder considerar, encauzar e intervenir las problemáticas en estos niveles? ¿Existen personas, curanderos, que realicen iniciaciones genuinas hoy para intervenir de manera correcta? Eso. Gracias. Boa tarde. Meu nome é Juarez Bonfim e tive a honra de, numa mesa, durante essa auspiciosa semana, ser citado pela amiga Bia Labate por um artigo recente que escrevi sobre o uso terapêutico da ayahuasca. E a Bia dizia que eu, nesse artigo, era crítico do uso terapêutico da ayahuasca. Não sou. Sou um entusiasta do uso terapêutico da ayahuasca, como as experiências que foram demonstradas aqui pelo mestre Muniz, com seu trabalho que conheço há muito tempo e amigos meus já foram beneficiados, pelo trabalho que o Edilson Fernandes desenvolve com apenados e egressos lá entre Ji-Paraná e Porto Velho, estado de Rondônia. Conheço a experiência muito exitosa da Igreja Daimista em Sorocaba, Céu Sagrado, e esse uso da ayahuasca associado à espiritualidade traz ótimos resultados no combate à dependência química, à drogadicção. No caso que tenho acompanhado mais de perto, nos anos de 2015 e 2016, que é o trabalho do Edilson Fernandes e da Barquinha de Ji-Paraná, o que aconteceu é algumas coisas. Uma é que esse projeto de distribuir ayahuasca para presidiários teve uma enorme repercussão nacional e internacional. No universo ayahuasqueiro foi muito bem recebido, porém essa super exposição que recebeu criou resistências. Essas resistências vieram das famílias das vítimas, vieram do sistema judiciário de Rondônia, e aqueles preconceito e discriminação que existe contra a ayahuasca foi duplicado com o preconceito e discriminação que existe para presidiários, né, para aqueles que cumprem penas nos presídios. Por isso que o convênio entre Projeto Acuda e Barquinha
Hoje, ele continua, mas passa por dificuldades, como o Edilson Fernandes aqui falou. Então, eu pergunto ao amigo Edilson Fernandes, quais os próximos passos que estão sendo pensados entre a Barquinha de Ji-Paraná e o projeto Acuda para sanar essas dificuldades? Por favor, voy a pedir que habléis un poquito más alto y más lento porque con el sonido de la lluvia no se escucha muy bien aquí. Así que, por favor, hablad un poquito más alto. Gracias. Boa tarde a todos. Agradeço à mesa as boas colocações que aqui foram apresentadas. Gostaria de fazer mais de uma pergunta, mas vou me restringir a fazer a pergunta ao Jacques, porque você fez uma colocação que neste encontro, até agora, foi a única pessoa que trouxe a observação. Quando você traz os aspectos da espiritualidade da ayahuasca e a relação que se estabelece na experiência, entre o mundo específico material e o mundo psíquico que se apresenta, você chamou a atenção para um estado intermediário, do qual, naquilo que eu estudo, o budismo vem chamar exatamente de estado intermediário, o budismo tibetano. Ele traz essa referência. E você colocou a perspectiva de um descuido quando se faz o tratamento, quando se reconhece a ayahuasca no campo ritualístico, mas não se considera os aspectos psíquicos profundos que são ali tocados por ela. Então, a minha pergunta para o senhor é, de que maneira, na sua experiência, você vem reconhecendo as possibilidades de tratamento quando emergem esses aspectos psíquicos que não são considerados, via de regra, esses aspectos do campo intermediário, do estágio intermediário, para os tratamentos de saúde mental. Gratidão. Thank you. I'm interested in knowing more about how, if we accept that spiritual pollution can take place, and if we assume that a lot of the people who come for healing are already very polluted, maybe to the point of not being able to even recognize when pollution takes place, how we can talk objectively about, and in a non-divisive way, about how to find the right kind of healer without falling into the kind of bad feeling between sects that we've seen take place all throughout history with other kinds of religions. Boa tarde a todas as pessoas. Meu nome é Gustavo Badaró, eu sou psicólogo de formação e venho do Estado do Espírito Santo, né, e hoje estou assim, no trabalho com o mestre Muniz. E ouvi algumas reflexões aqui do primeiro palestrante, que nos disse a respeito da importância de se ter o respeito da mediação. E esse vegetal sempre chegou para mim, eu tive problema com tudo quanto é tipo de droga, né, fiquei igual qualquer noiado, né, 42 quilos, roubando na rua, igual qualquer pessoa. Mas a partir da prática e da convivência com a ayahuasca, que tem uma doutrina inerente a ela, eu vim em detalhe, eu era um intelectual da Universidade Federal, militante, etc., então, crítico, ateu, convicto. Impressionante como o que aconteceu, eu até falei uma frase, enfiaram-me Deus goela abaixo, né? Eu bebi ayahuasca e aos poucos fui sentindo a necessidade de uma mediação. Essa necessidade de algo que me conduzisse para caminhos cada vez maiores. E hoje vem ao AC, né, cada vez sempre bem recebido pelo mestre Muniz, por essa comunidade, no sentido de aprender algo que não se ensina nas academias e que é muito difícil aprender com as palavras e que é através do exemplo. Então, hoje eu vejo aqui vários irmãos e irmãs que vêm se tratando através dessa bebida e através desse exemplo das práticas boas, né, da caridade mesmo. Então, eu vejo que a ayahuasca, quando a gente observou os indígenas falando, pesquisadores, eu vejo que tem uma palavra assim, importante ser dita, que é a prática da caridade. Né? E o que a gente vê é que esse exemplo de caridade que os mestres nos deram,
que os xamãs, que os pajés, que as tribos indígenas nos dão. Essa fraternidade de que somos irmãos. Então, hoje eu me sinto bem confortável de seguir e obedecer, né? Buscar obedecer, porque a obediência dentro dessa bebida, a meu ver, é uma coisa bem boa. Então, a terapia com a ayahuasca, eu só quero dizer assim que é possível, é verdadeira. Por mais que eu estude psicologia, não acho que esse conhecimento dá conta. Eu sou psicólogo, trabalho com adolescente em conflito com a lei, né, concursado no Estado do Espírito Santo, mas o meu trabalho com a ayahuasca é outro. Lá eu não sou psicólogo. Lá, na hora que eu estou diante daquela força, eu sou só mais um junto com meus irmãos e peço ao meu soberano Deus que eu possa transmitir confiança, paz, amor, para que as pessoas possam se conduzir nessa bebida que cura, liberta e transforma. E agradecimento, então, a Deus, ao Mestre Muniz, a todas as pessoas e à organização que nos permitiu estar aqui juntos. Muchas gracias por las preguntas. Vamos a pasar el micrófono a los ponentes. Vamos a tener 5 minutos para cada uno. Así que... Agora eu estou meio confuso dessa pergunta que ele fez. Dá para o senhor repetir a pergunta? Quem fez a pergunta? Ah, tá, é para mim falar, né? Eu pensei que tinha sido uma pergunta. Desculpa. Bem, gente, o que eu posso falar aqui é uma coisa nova, né? É nova porque, e de coragem, que tem que ser feito o tratamento, a recuperação com o vegetal, porque eu vi aqui um irmão da floresta falando que quando você comunga esse chá, você tem só um pai, você só tem uma mãe, e todas as casas que tem seus símbolos, suas fadas, tirado dela, todos são igual. Né? Então eu acredito muito que do jeito que, dessa igualdade, que também possa daqui sair pessoas com esperança de outros estados, trabalhar com a ayahuasca, com o vegetal, dando para aquelas pessoas que realmente estão lá na maior situação, na maior dificuldade, sem expectativa, e porque veio pessoas de outros estados me procurarem aqui no Acre, para falar do vegetal, para falar se isso pode ser feito, será que isso dá certo? Será que eu não vou conseguir, será que eu vou conseguir dar esse vegetal para pessoas? E o que é que vai acontecer dar o vegetal para uma pessoa que às vezes está na drogadição muito forte? Eu digo não, esse é um calmante, esse é um remédio, isso é uma medicina da floresta, que pode ser dado para aquelas pessoas que estão com mais dificuldade, que é o que está mais precisando, aqueles que estão sofrendo, que está lá, que não tem um remédio, né, para ele, traga a medicina que isso vai acalmar e vai melhorar. Então, o meu recado daqui, o que eu posso dar é saber que realmente as nossas 5 casas estão funcionando muito bem, está dando certo. Nós temos pessoas que estão vindo de fora, pago por algumas universidades, para vir fazer uma pesquisa no Acre. E não só um, veio vários, inclusive tem um hoje aqui no salão. Cadê o Marco Tom? Cadê ele? Você levante aí, por favor. O Michael. Fique de pé, Mike, para você. Ele foi palestrante também, né? O Michael é um pesquisador que veio de fora da universidade para vir para o Acre. Porque parece até que isso não pode ser feito, e pode ser feito sim. Né? Tem tantos pesquisadores, tanta gente que está procurando. Então, a minha mensagem é que daqui a um tempo que eu venho aqui de novo, que Deus quiser vai ter outra conferência, a gente tem outras pessoas para se apresentar, não porque, no caso aqui do irmão, que teve essa apresentação lá em Porto Velho, e dessa coisa tão linda, tão bonita, que era da vegetal, que isso eu faço, o carro do IAPEM, do presídio, encosta lá dentro da instituição, para deixar as pessoas, chega lá, tirar o gema lá dentro da instituição, e ali é libertado, e eu tomo, a partir que ele sai de dentro do carro, ali eu tomo conta dele, ali eu vou cuidar, pessoas que vai tirar o período da outra pena, dentro da casa terapêutica. Isso eu faço com o maior prazer para todo dia. Já tem gente perguntando,
você não tem medo desse homem que já vem com muito problema e tal? Eu digo, mas aqui é o lugar para tirar os problemas, aqui é o lugar de consertar quem está com muito problema mesmo. Não é coisa só para quem está só mais ou menos passando, não. Então, a minha parte, que se Deus quiser, na próxima conferência, que nós vamos estar, muitas casas vai aparecer aqui, isso aqui vai ficar lotado, dizendo, eu trabalho com dependente químico, eu cuido de dependente químico. Muito obrigado. Bem, o nosso irmão Juarez perguntou o que nós estamos fazendo. Tem 3 coisas que podemos fazer. Uma é pedir. Pedir às autoridades que vejam com carinho. O projeto tem 15 anos na Acuda. Conosco tem 4. Nesses 15 anos de Acuda, tratamos 3.000 prisioneiros. E desses 4 anos trabalhando conosco, houve, dos 15 anos, 7 fugas. E trabalhando conosco na ayahuasca, houve uma de um paciente psiquiátrico, que foi recuperado no outro dia. Ele mesmo se perdeu e voltou. E outra coisa, quando se pensa em tratar presidiários ou adictos, porque uma coisa leva a outra, a adicção leva muitas vezes e quase sempre ao crime, nós sempre achamos que aquele cidadão é uma coisa qualquer, nós temos a visão que ele deixou de ser um ser humano. Eu costumo dizer que eu não trato de prisioneiros, eu trato de ser humano em condição de apenado. Eu trato de ser humano temporariamente em condição de prisioneiro. Aquele que a justiça alcançou, descobriu. Mas existe um dado muito mais triste, que aqui não tem tempo para falar tudo isso. São prisioneiros que cumprem penas por outros. Porque lá dentro, ele chega, às vezes um rapaz bonito, no caso dos homens, ele é logo assediado para ser viciado e tudo mais, e ele procura logo um mais antigo para garantir ele, para ninguém fazer, abusar dele, estuprá-lo. Mas aí é cobrado um preço. Ou ele vira avião de drogas, ou ele é obrigado a assumir um crime de um outro. E muito existe isso dentro do sistema penitenciário brasileiro. Muitos jovens cumprindo pena de outros. E a sociedade fala, é um vagabundo, é não sei o quê, não sei o quê. Na época do Fantástico, fez a reportagem com nós, o sensacionalismo. Fulano, que é um rapaz que nós tratamos, matou 2 adolescentes por causa de R$50. É verdade. Mas adolescência não é a mesma coisa que inocência. Os 2 que ele matou eram colegas deles em assassinatos e roubos. E a mãe sabia. Porque a mãe conhece o filho, pode não admitir, mas sabe quem é o filho. Muitas vezes a vítima, por incrível que pareça, e se nós pensarmos com carinho, muitas vezes a vítima é o assassino. Não é o assassinado. Porque o assassinado tanto fez para ser assassinado, que ele colocou o assassino em condição de vítima. É vítima 2 vezes, vítima dele, como algoz, e depois vítima de si mesmo, porque se tornou assassino. Era vítima do camarada quando estava vivo, e se tornou vítima depois que ele morreu. Para quem quer saber o que é o sistema presidiário ou penitenciário, vá ver o inferno que é. Com certeza absoluta, até mesmo a família de vítima sai de lá com pena, com dó de quem está lá. Eu tenho um projeto que eu mandei para verificação e adequação judiciária para ser levado em projeto na Câmara dos Deputados em Rondônia, que é um projeto até polêmico, porque algumas pessoas me acham polêmico, porque às vezes eu falo até o que eu não deveria, mas geralmente eu falo aquilo que eu penso. De levar crianças de 10 anos de idade a 15, uma faixa etária de formação moral, para visitar o inferno
que os espera caso eles alcancem ou sejam tocados pela delinquência. É preciso reeducar as crianças. É preciso ter uma visão nova. Certa vez, o tempo está acabando, mas eu vou contar uma coisa aqui. Uma mãe chegou para mim e disse: eu não concordo com o senhor, não vou mais frequentar a sua igreja, porque o senhor está atendendo a bandidos e eu não quero ficar aqui. O senhor sabe muito bem que meu filho era adolescente, viciado em droga e foi assassinado por um traficante. E o senhor está atendendo traficantes, estupradores e tudo mais aqui. A senhora tem esse direito. Eu sei o que é ter a dor de uma vítima, porque eu também tenho na minha família alguma situação. Ela passou 2 anos fora e um dia me ligou: irmão Fernando, pronto? Eu estou ligando primeiro para pedir desculpa e segundo para fazer um pedido, mas eu vou pessoalmente à sua casa. Chegou na minha casa e disse assim: olha, o senhor me desculpe primeiro porque eu fui arrogante e ignorante com o senhor e tratei o senhor de forma desagradável. A segunda é que o meu filho mais velho, num acidente, numa briga de bar, empurrou um rapaz, ele bateu a cabeça, morreu e ele está preso no presídio, e o pai do rapaz que ele matou é um traficante de droga e quer matá-lo dentro do presídio. O senhor tem como levá-lo para a acuda? Eu digo: mas a senhora não queria que o assassino do seu filho fosse esquartejado e morto pelos presidiários? Sim, mas eu falava como mãe de vítima, agora eu falo como mãe de assassino. Por que mudou a visão? Por que antes ela não via que a outra mãe, o outro rapaz também tinha mãe? Porque a gente só sabe uma coisa quando dói em nós. Quem tem família e quem sabe o que é um preso e ama aquele preso, sabe quanto dói. Sabe que ele é um assassino, sabe que é um traficante, sabe que é um ladrão, sabe que é um delinquente. Mas mãe não deixa de amar seu filho. Mas não dá o direito a ela de ser cruel com a mãe do outro. Eu tenho direito a ficar com raiva de qualquer um, mas eu não tenho direito de ser cruel com ninguém. Eu tenho direito de me aborrecer e cortar relações com as pessoas, mas eu não tenho direito de maltratar ninguém, de ser mal educado e nem ofender. É por isso que eu trabalho nisso, para ver se eu melhoro, para ver se isso não me atinge, não me toca. Não faço porque sou bonzinho, faço porque eu sou uma pessoa que posso estar naquele lugar, porque muitas vezes eu falo com um presidiário e me vejo naquela condição, se eu tivesse passado pela mesma situação que ele passou. E é por isso que eu ajudo a ele, e ajuda a mim também. Bueno, las preguntas que hicieron van un poco todos en el mismo sentido de un poco cuál es este problema de infestaciones o polución espiritual, cómo se detecta, cómo se puede curar, quién lo puede hacer. Bueno, no se puede contestar porque es un tema muy amplio, pero yo puedo decir básicamente que para mí, yo soy médico, tengo una formación en la clínica de la medicina convencional, alopática. El problema de la espiritualidad, de las contaminaciones, es también una clínica. Es exactamente lo mismo. Hay señales, hay síntomas, hay diagnósticos, hay pronósticos, hay metodología de intervención, hay signos patognómicos donde podemos estar absolutamente seguros que hay infestación. También eso se puede visualizar si uno trabaja en ayahuasca también con ayahuasca, sin ayahuasca también, uno con la costumbre, y con cierta experiencia y con las plantas, solamente tocando a los pacientes. Bueno, yo no puedo desarrollar, pero hay, digamos, una clínica. Esa clínica existe en forma muy ancestral. Hay textos, por ejemplo, de la Mesopotamia que cuentan todas esas cosas que encontramos en la ayahuasca, exactamente lo mismo. Hay textos de la patrística cristiana de los primeros siglos de la iglesia, donde todo eso está escrito. Entonces hay que volver a las fuentes, existe mucho material, hay que volver a la clínica. La infestación se hace en el cuerpo de la persona. Es en conexión con el cuerpo físico de la persona. La espiritualidad no es una cosa etérea, se inscribe dentro del cuerpo. Por lo tanto, se trabaja sobre el cuerpo. Desde las purgas, las limpiezas físicas, ya son trabajos de expulsión o de exorcismo. Después toda la liturgia, las oraciones, de todas las religiones, solamente ¿no? Tienen todo un material, una experiencia, un background importante de recursos. Por ejemplo, yo doy simplemente un pequeño ejemplo para ilustrar. Una persona que consume alcohol, por ejemplo, que viene a vernos, yo le voy a preguntar,
momento que está en consumo fuerte, si pierde conciencia al momento de tomar alcohol y después cuando despierta se acuerda de lo que ha pasado. Si la persona pierde conciencia y entonces durante su momento de inconsciencia ha hecho cosas desmanes, totalmente insultando, haciendo cosas increíbles, se despierta, no se acuerda lo que pasó, casi estamos seguros que hay una infestación. Una persona que no tiene infestación, pero que toma mucho alcohol, va a bajar su vigilancia, pero no va a perder totalmente la conciencia y no va a hacer cosas que no estarían dentro de sus grandes rasgos de personalidad. Entonces hay signos así clínicos que podemos registrar, ¿no? Para decir la cosa de forma muy sencilla, ¿no? Tenemos un cuerpo físico, psíquico, espiritual. El mundo intermediario es la parte del mundo creado, pero no visible. El mundo sensible, los animales, las plantas, nosotros, hay un mundo creado invisible, los espíritus, y hay la divinidad. Este mundo intermediario es con este mundo que entramos cuando hacemos un ritual o cuando tomamos drogas. Si no se hace en forma correcta, en este mundo intermediario también hay entidades buenas y buenos espíritus, por supuesto, pero también hay entidades malas, demoníacas, satánicas, como quieren llamarlas. Si no se abre sin protección, sin ritual, sin conocer, se expone a estar contaminado, infestado. Eso entonces se puede hacer de mil maneras, a través del consumo de drogas, a través de relaciones sexuales con personas que ya están contaminadas, puede haber contaminación de cuerpo a cuerpo, puede ser lugares que están contaminados, puede ser herencias transgeneracionales, espíritus de incesto, espíritus de abuso sexual, se transmiten de generación en generación mientras no esté curado. Y así sucesivamente. Entonces hay múltiples fuentes, pero siempre tiene que ver con el cuerpo de la persona y puertas de entrada de tipo psicoemocional. Hay bases psicoemocionales, por lo tanto es necesario hacer un trabajo de liberación, de expulsión, de exorcismo, como quieran llamar, pero también un trabajo de psicoterapia para cerrar las puertas que están abiertas o que han sido abiertas en forma indebida. Si hay heridas de amor, fundamentalmente son puertas abiertas. Y uno se puede limpiar a la persona, si no se cura esta herida, se va a volver a la misma situación. De ahí las adicciones, por ejemplo, son estados casi de posesión. La persona no quiere consumir, se da cuenta que hace daño, no quiere y no puede resistir. Hay una fuerza que se apodera de esta persona, ¿no? La aliena. Eso igual con mucha gente que está en la cárcel en delincuencia, tiene impulso, una necesidad de asaltar o de agredir. Son estados de posesión. Por eso necesita un tratamiento espiritual. Entonces, yo creo que eso puede ser el tema de la tercera conferencia mundial sobre ayahuasca, que haya un espacio para hablar de esa clínica en base a experiencias de varias personas, ¿no? Sabemos cómo actúan. Bueno, tenemos elementos clínicos que nos permiten saber, ¿no? El primer paso de la posesión o de la infestación es la seducción. Por eso cuando escucho que gente toma ayahuasca y ve San Miguel Arcángel y no sé qué, ¿y cómo sabe que es San Miguel Arcángel? ¿Con qué discernimiento? ¿Cuáles son? ¿No? Todo lo que brilla no es oro. Y los espíritus malignos primero se manifiestan siempre en forma simpática. Porque si se manifiestan en forma tal como son, uno automáticamente se aleja, ¿no? De la primera parte es la seducción, uno no sabe que está bajo influencia. Cuando ya se logra detectar, ahí se ve, el espíritu saca la máscara y aparece realmente la parte diabólica. Y la gente se asusta. Segunda etapa, el miedo. Te somete por la seducción. Luego te somete por el miedo, donde hay fenómenos increíbles, paranormales, extrasensoriales, y la gente ve cosas, etcétera, para asustarte y que te sometas. Y cuando ya no tienes miedo y que tienes las herramientas para enfrentar eso, te va a inducir al desánimo, que va a ser terrible, que va a durar toda tu vida, que va a tener un montón de problemas, que vas a estar enfermo, y Todo eso son mentiras, es el padre de la mentira. Así que yo invito sugiero respetuosamente a ICERS que en la próxima reunión se pueda tener un espacio para ver esa clínica, ¿no? Y la parte teológica, porque hay muchos textos, muchas experiencias, hay muchas tradiciones, ¿no? Y los sacerdotes o rabinos o pastores, en fin, que tienen que participar, tienen que venir. Y yo les aseguro que los sacerdotes
que toman ayahuasca con nosotros no son menos sacerdotes después. Son más católicos que nunca. Y los pastores igual, y los rabines también. La gente se radicaliza en el buen sentido de la palabra, vuelve a la raíz de su fe y de su creencia. Y no he visto nunca que una persona realmente comprometida en forma religiosa, una vida espiritual, abandone su religión porque ha tomado ayahuasca. Es el contrario, se refuerza, se fundamenta y tiene más raíz. Gracias. Gracias, Jacques. Gracias, Edilson. Gracias, José. Gracias a todos los participantes. Tenemos ahora una película aquí afuera, The Reality of Truth, así que estáis todos invitados a verla. Esta película la pasaremos mañana otra vez a las 9 de la mañana en la sala de las películas, así que disfrutéis la tarde y gracias por venir.